Você ouve. Mais você gosta. Sabe que quarta-feira é o nosso dia, né? Bom dia pra você. Dia de receber gente boa, convidado especial aqui na TRT-FM. São 9h13. A gente, além de estar ao vivo aqui na rádio, tá entrando ao vivo no YouTube também, @TRT-FM 104.3. Você pode ir lá e conferir tudo com imagem, e também no Instagram, tá? TRT-FM 104.3 também. Hoje, quarta-feira, pertinho do aniversário do Cuiabá, eu recebo o nosso convidado especial aqui, Marci Monteiro. Marci vai contar a sua história, mas primeiro vai dar bom dia pra gente aqui, né? Marci, bom dia pra você, seja bem-vindo à programação da TRT-FM, uma honra, muito obrigado de antemão por ter aceito o nosso convite. Olá, bom dia, Vinícius, obrigado pelo convite, é um prazer participar e bom dia a todos os ouvintes também. Marci, pra você que ainda não sabe, fique sabendo agora que ele é administrador dessa página que, se você não segue, tem que seguir, a Cuiabá das Antigas. Ô, meu amigo Marci, você é daqui de Cuiabá mesmo ou veio de outro lugar, do estado ou do país? Eu nasci em Manaus, Manaus, no Amazonas, e eu vim para Cuiabá em 1980 com a minha família, então já sou praticamente cuiabano, né? Mais de 40 anos aqui em Cuiabá. Estava contando que chegou novinho e Isso. tal, então já tem o DNA, já é quase todo cuiabano. Já quase cuiabano. Agora, quem que é o Marci? Tem definição? De frente a frente com o Gabi. Defina Marci Monteiro. Eu sou, como eu disse, de Manaus, vim para Cuiabá muito novo, né, com 2 anos. Eu sou formado em comunicação social, né, em jornalismo, pela UFMT. Criei uma página em homenagem a Cuiabá para tentar contar um pouquinho da história, da cultura regional. Não sou daqui, mas sou apaixonado por essa terra que me acolheu e acolheu minha família também. E gostaria de compartilhar com as pessoas um pouco daquilo que eu vejo, né, da nossa história e cultura, que são tão ricas, são tão peculiares. E como é que surgiu essa ideia aí? Tava em casa, tava no trabalho e falou, preciso fazer alguma coisa, e surgiu essa de fazer a página. Eu sempre gostei muito de fotografia, né, de pesquisar, gostei muito de história. Enquanto jornalista, eu fazia muitas reportagens com cunho histórico, né, de resgate um pouco da nossa cultura. E em 2018 eu tive a ideia de criar a página como uma forma de também prestar homenagem a Cuiabá, que no ano seguinte ia completar 300 anos. Né? Então foi uma tentativa de resgatar um pouco da história por meio de fotos. Né? Mas não só foto com legenda. Né? Eu gosto sempre de pesquisar um pouquinho sobre o lugar que eu estou contando, para poder as pessoas sentirem um pouco mais do que era aquele local naquela época em que foi retratada. Certo, então. E aí começaram as pesquisas. Essas pesquisas são trabalhosas, Marci? São um pouquinho. São um pouquinho, mas assim, é um trabalho gostoso de se fazer. Né? Eu gosto de pesquisar muito em arquivos públicos, né? Tanto só aqui de Mato Grosso, mas Arquivo Público Nacional, IBGE. Eu gosto de olhar também pesquisas de historiadores da UFMT, UNEMAT, que contam um pouco da nossa história, e eu tiro trechos dali e dou uma roupagem um pouco mais leve para poder postar na rede social. A gente estava falando até agora sobre contar essas histórias desses municípios, do nosso estado, da nossa cidade de Cuiabá, e eu falava da minha cidade no interior, e que muitas pessoas que sabem a história ou sabiam já se foram, né? E aí o trabalho fica um pouquinho mais difícil porque a gente não consegue captar as histórias dessas pessoas, e aí vai sempre naquilo que foi repassado. Qual que é a dificuldade nisso? A gente tem o hábito, na minha época eu aprendi muito da história na escola, e com os parentes próximos, né? É pela oralidade, né? Vai passando de geração em geração contando as histórias. Em cidades do interior é mais complicado porque você não tem no livro de história que é ensinado na escola a história muitas vezes da sua cidade, da sua localidade. Né? Isso é passado pelas pessoas que estavam ali há mais tempo, né? Um professor mais antigo que vai contando a história. Então, a ideia de criar essa página também tem um pouco a ver com isso, né? De você não depender apenas da oralidade, mas você trazer a informação para uma rede social, que é onde hoje as pessoas estão, elas se encontram e elas podem se ver. Então, é também uma forma de você
buscar a história que estava nos livros ou que estava na conversa do dia a dia de um avô, de um tio, e trazer para a rede social e compartilhar com mais pessoas. Facilitou muito hoje também essa coisa da rede social, né? Porque você estava contando para mim que você gravou com Garcia Neto, né? Ainda num equipamento que era um pouquinho difícil, tinha que gravar 30 segundos. Isso. Hoje em dia você bota o telefone ali num pedestal, senta, conversa com a pessoa, um microfonezinho ou não, áudio ambiente mesmo, e já salva na rede social, tá ali para quase que para todo sempre, né? A gente pelo menos espera que seja assim. Facilitou muito mais você como jornalista, que já faz isso há um tempo, contar histórias. A rede social hoje vem para ajudar nesse sentido de preservação histórica? Sim, eu acredito que sim. Porque, como a gente estava começando antes, né, para você ter acesso à história, antigamente era indo numa biblioteca, era procurando em livros, né? Hoje em dia, a rede social ela facilita muito isso, porque você tem como compartilhar, inclusive, com mais pessoas e fazer de forma colaborativa, né? Então, eu posto uma foto da cidade de antigamente, as pessoas se identificam, se lembram daqueles momentos e muitas pessoas depois me mandam fotos que elas têm de arquivos particulares para poder compartilhar com outras pessoas também, para que as pessoas que também fazem parte dessa rede tenham conhecimento. Então já chegou, isso é interessante. já chegou a ser colaborativo, então. Todo Já. mundo já está ajudando. Já. Então eu recebo fotos, vídeos, né, mais diversos das pessoas, arquivos particulares, né? Isso é interessante. Deve ter muita coisa ainda guardada nas gavetas das casas cuiabanas e que eu gostaria de resgatar tudo isso para poder compartilhar com as pessoas. E aí, você imaginou lá no comecinho, quando você falou, tive a ideia para fazer alguma coisa que foi no aniversário de 300 anos, era para aniversário de 300 anos e continua hoje, vamos para 305 anos já. Isso. Tinha ideia que poderia chegar a tanto ou você esperava que, vou fazer aqui só para... Não, eu fiz como um hobby e eu faço como um hobby até hoje, né? Não é uma minha profissão, né? Cuidar da página Cuiabadas Antigas. Eu faço como um hobby nos meus horários de folga. Mas eu não imaginei que ia ter uma proporção tão grande realmente, né? Hoje eu estou com mais ou menos 20 mil seguidores nessa página, né? E ela tem crescido dia a dia, de forma muito espontânea e voluntária, né? No boca a boca, as pessoas vão conversando, vão contando, vão gostando do que vem ali, né? E compartilhando com os outros. Isso é bem bacana. Para quem está ouvindo agora, não acessou ainda, tem o interesse de acessar, o endereço é? É o Cuiabá das Antigas no Instagram. No Instagram. Cuiabá das Antigas é só pesquisar lá. Para você que está no rádio agora, vou chamar você para o YouTube, a gente continua conversando lá, e no rádio Jonas Brothers agora. Tá, beleza? Ok. Pro pessoal que tá junto com a gente aí no YouTube, no Instagram, tem esse delayzinho, gente. Deixa eu pedir desculpa para vocês, porque a gente tem que mexer nos botões aqui, voltar tudo pro lugar, e aí, às vezes eu dou tem um delayzinho, tem um tempozinho. Mas, Marci, paixão por fotografia existe? Você tem essa paixão por fotografia? Prefere as mais antigas? Registra todos os momentos? Vem de longe essa paixão aí? Vem de longe, desde pequeno, com aquela antiga máquina Love, não sei se vocês lembram, que era uma maquinazinha pequenininha, tinha que mandar, revelar e voltar. Eu sempre gostei muito de fotografar. Na época da faculdade eu gostava muito das aulas de fotojornalismo também, gosto de registrar. E é até interessante porque a gente tem que fazer um registro dos antigos fotógrafos daqui de Cuiabá, né? Sim. Porque muito dessas fotos e um pouco da história é contada com base na visão do Pierre Marré, né, do Lázaro Papazian, do Rubens, da foto Rubens, né? São pessoas que, naquela época, com muita dificuldade, conseguiram fazer registros importantes da história. A Cuiabá ainda tem um centro histórico muito preservado, né? Preservado, que eu digo, ainda está de pé. Precisava ali de melhorar um pouco o cuidado e tal, mas esse é outro assunto. Algumas outras cidades derrubaram essas histórias que tinham, né? Você acredita que com a página, com esse tipo de iniciativa sua, que pode acontecer em outras cidades do interior,
as pessoas podem reconhecer que aquilo é histórico, que aquilo é importante, que aquilo conta uma história, conta a trajetória da cidade e preservar? Eu creio que sim, porque a história ela não se conta apenas com as fotos, né? As pessoas, você imagina, eu coloco uma foto da Cuiabá antiga mostrando a catedral que foi demolida Sim. em 1968, é uma enxurrada de comentários. Por que derrubaram? Né? É bonito ver a foto, mas seria muito mais bonito se você pudesse entrar naquela catedral de antigamente, né? Então, a preservação do patrimônio é importante porque também conta um pouco da nossa história com base na arquitetura da época, né? As fotos mostram como era a vestimenta da época. Então, a preservação ela é importante. E tem um fato curioso, porque aqui em Cuiabá se fala muito do centro histórico como um patrimônio, mas o porto não é tombado como um patrimônio histórico, porque eram dois núcleos diferentes, né, de população. E também é uma parte muito rica, aquela parte da orla do porto, né, porque era dali que as pessoas chegavam e saíam. Era pelo rio que as mercadorias vinham. É por ali que começou tudo. Que começou tudo, né? Então, ali a Avenida 15 de Novembro, aquela região da Praça do Porto, ela poderia também ser muito mais bem cuidada. Mas como não há nenhuma lei sobre isso, aqueles casarões antigos da 15, muitos já se modificaram, viraram comércio e perderam uma parte da sua história, né, de identidade. Você que vem de Manaus, conhece outros estados, isso é uma coisa que acontece no Brasil todo? O Brasil peca nessa preservação de sua história ou é particularmente nosso aqui em Mato Grosso? Eu não sou um pesquisador do assunto, mas eu falo pela vivência que eu tenho. Em outras cidades é muito mais preservado, né? Eu acho que precisa um pouco de vontade política, né, de se preservar o patrimônio histórico. Não só como a história em si, mas como investimento de atração de turistas, né? De movimentar a economia. Né? Você vê o centro de Cuiabá, se você passar à noite, ele está totalmente parado, abandonado. Né? Ele funciona durante o dia com o comércio, que mesmo assim muitos fecham as portas porque as pessoas acabam indo para shopping, né? Tem toda uma questão de segurança e tudo isso. Mas você imagina se no centro de Cuiabá houvesse mais segurança, houvesse um investimento para que aqueles prédios antigos se tornassem em galerias de arte, ou se tornassem centros culturais, restaurantes, bistrôs, cafés, a movimentação que poderia ter naquele local como valorização da cultura e incentivo ao turismo. E aí, além disso, eu preciso arrumar aqui a casa e depois divulgar, né? É isso que você está fazendo hoje com a página, indiretamente, mas já faz com a página e que também precisaria ser investido, divulgar para outras pessoas, outros estados, outras cidades, Sim. a cultura cuiabana e assim, como quem está nos ouvindo hoje, nos assistindo aqui pelo YouTube, pelo Instagram e pensa, na minha cidade também poderia fazer, o que eu preciso fazer? Você como jornalista, para essa pessoa que está nos assistindo, talvez um secretário de cultura, talvez uma pessoa ligada à cultura de outros municípios, o que é o primeiro passo que você diria que ela precisaria tomar para ajudar a cidade dela a receber mais turistas, tendo ou não ali já investimento público? Acho que um dos principais passos é mapear. Mapear o que é importante na cidade como um ponto turístico ou como um ponto importante da sua cultura ou história regional, né? E a partir daí saber como fazer para preservar. Se é algo ligado à natureza, se é um prédio histórico, se é uma praça, né? A valorização ela passa muito por essa análise de como aquele local pode atender a população, né? Em Cuiabá, antigamente, as praças públicas eram um ponto de encontro. No interior, eu imagino que muitas ainda são, né? A Praça Alencastro, era antigamente chamada de Jardim Alencastro. A gente tem fotos antigas, da década de 60, 50, das pessoas muito bem vestidas andando pela praça, porque era ali que as coisas aconteciam, né? Não tinha rede social antigamente, né? Nessa época também não tinha TV aqui em Cuiabá,
Então as pessoas iam para a praça para poder conversar. Não tinha No Tinder, interior, tinha que não ir tinha, conhecer a paquera lá na... tinha que ir para a praça mesmo. Então, no interior, eu imagino que muitas praças também ainda são um ponto de encontro e creio que muito da história das cidades passa por esses lugares públicos. Certo. E aí a gente retorna ali para a história dessa de você selecionar, escolher, receber as fotos. Há uma seleção, né? A pessoa te mandou, eu acho que essa aqui não dá, ou você ali, faz parte da história, você me mandou. Como é que você faz esse filtro? Eu tento imaginar o que as pessoas gostariam de ver, né? A página, o foco é Cuiabá das antigas, então são fotos antigas. Mas ela não é só focado em prédio público ou coisas desse tipo. Eu já publiquei algumas vezes, por exemplo, uma festa de aniversário na década de 70. É muito diferente do que se vê hoje, né? As crianças em volta da mesa, aquele bolo grande, aqueles chapeuzinhos. Então, é uma forma de você retratar os hábitos daquela época também, né? Então, eu coloco vídeos de antigamente. Postei uma vez um vídeo de uma festa em uma antiga danceteria de Cuiabá chamada América. Acho que o pessoal das antigas aqui lembra, né? Então, você tem como retratar um pouco dos hábitos e costumes da sociedade naquele instante. É um recorte, né? É um momento, né? Então, não tem uma receita, né? Eu faço a avaliação de acordo com o material que eu vou conseguindo, né? Que as pessoas me mandam ou que eu vou pesquisando. Você falou desse vídeo na danceteria, a minha cabeça já foi que parafernália que usou, né? Porque para filmar antigamente tinha que ter Sim, era aquelas câmeras grandes, né? Colocavam no ombro. no ombro, aí a iluminação, e dentro do ADC. Mas hoje está tudo tão mais fácil. Hoje com o Mas celular, né, é mais tranquilo de você chegar até as pessoas, filmar, ouvir. tem vamos dizer, um ritual para você postar essas fotos. Primeiro, o primeiro passo é escanear, né? Mas tem assim um tratamento? Você trata as fotos ou elas estão ali do jeito que chegaram a você? Não, eu trato as fotos, né? Algumas estão muito ruins e eu tento dar uma melhorada para poder facilitar a visualização. Inclusive buscando detalhes, né, que às vezes passam despercebidos. Eu gosto de colocar nas legendas alguns detalhes para a pessoa ampliar a foto e olhar que ali atrás, do lado do prédio, tem um carro antigo, tem uma pessoa atravessando a rua com uma cartola na cabeça, sabe? Coisas diferentes que as pessoas só no passar do feed não conseguem perceber, mas quando você tem um tratamento da imagem para dar um pouco mais de contraste, de realce, você consegue perceber, né? Ao longo do tempo, Cuiabá passou aí por diversas modificações e com toda essa sua pesquisa, todo esse seu trabalho, você tem alguma que você te marcou, que tem destaque, que você postou recentemente, que você pensa assim, essa aqui é um destaque interessante a trazer? Além dessa da cartola aí, porque né, a gente vê alguém andando de cartola só nas novelas de época da Globo, né? Não, tem algumas histórias muito curiosas, Vinícius, porque a gente costuma visitar os locais, mas não sabe muito bem o que se passou por ali. Um local que é riquíssimo em história é a Catedral de Cuiabá, né, como eu comentei, né? Ela passou por diversas modificações, acrescenta a torre, tira a torre, foi demolida em 68 e foi reconstruída logo depois, na década de 70, mas tem algumas coisas muito curiosas que eu não conhecia, passei a conhecer e quis compartilhar. Um exemplo dentro da catedral, aquele mosaico gigantesco que tem no altar, não sei se as pessoas conhecem, uma imagem de Cristo de 20 metros de altura. Aquela imagem foi feita com pastilhas por um artista polonês, Aristark. Ele fugiu da Segunda Guerra, veio para o Brasil. Na época que a Polônia foi invadida, ele perdeu as duas mãos e o olho esquerdo. Ele veio para o Brasil e começou a trabalhar em igrejas fazendo obras com pastilhas e vitrais. E ele fez aquela obra belíssima, sem as mãos e com apenas um olho. Subindo nos andaimes, ele amarrava nas mãos as ferramentas para poder fazer aquele material. Então, quem olha aquela obra muito bonita na catedral, não imagina, né, da história que tem por trás daquilo. Uma outra coisa curiosa,
muita gente não sabe que embaixo da catedral tem uma cripta. Sim, deixa só eu voltar para o rádio, que eu quero que você conte esse aí no rádio. Então vamos lá. Som do Ted Sims aqui na TRT-FM. Bom dia para você que está aí do outro lado, curtindo a nossa programação. Quem está também aqui com a gente no YouTube, no Instagram, a gente está conversando com o Marci Monteiro sobre Cuiabá, sobre a página Cuiabá das Antigas. Vamos embora seguindo por aqui. Ô, Marci, como é que funciona então? Você estava contando aqui eu vou pedir para você repetir, quem ouviu a gente nas redes sociais sabe que você contou aqui a história de um artista polonês que fez uma arte ali na catedral. Isso. Quem é esse? Eu estava comentando que a gente visita os prédios antigos, né, as ruas antigas de Cuiabá, e não conhece muito bem o que se passou ali na história. A Catedral de Cuiabá, ela passou por diversas modificações, até que em 1968 ela foi demolida e construíram a nova catedral, que é a que está lá até hoje. E dentro da catedral, quem já entrou deve se lembrar que existe no altar, no fundo do altar, uma imagem muito bonita, gigantesca, são 20 metros de altura, de Cristo. Ela foi feita com pastilhas. Quem fez essa imagem foi um artista polonês chamado Aristark Kasprowicz. Ele fugiu da Polônia na época da Segunda Guerra Mundial. Quando invadiram a Polônia, ele perdeu as duas mãos e o olho esquerdo durante a fuga. Ele veio para o Brasil, ele já era um artista, ele começou a trabalhar em igrejas em várias partes do país, criando imagens sacras e também vitrais. E aqui em Cuiabá, em 73, ele fez essa obra e ele subia nos andaimes e ele amarrava no punho as ferramentas que ele precisava para poder fazer as obras como se fossem parte do corpo dele. Então você entra na catedral, vê aquela imagem belíssima, você muitas vezes não sabe, né, como é que aquilo foi feito. Um pouco da ideia da página Cuiabá das Antigas é contar essas histórias, essas peculiaridades. Isso aí ia falando também da cripta, né? Isso. Embaixo da catedral tem uma cripta, que é um local mais reservado onde estão enterrados algumas personalidades que fizeram parte da história de Mato Grosso. Então ali estão enterrados o bispo Dom José, o arcebispo Dom Francisco de Aquino Correia. A cripta também consta que ali estariam os restos mortais de Miguel Sutil e de Pascoal Moreira Cabral. Então não são só sacerdotes, porque geralmente Sim. a Igreja Católica enterra só sacerdotes embaixo ali. Justo, geralmente são sacerdotes, mas existe uma divergência grande com relação a esses últimos dois nomes, né, do Pascoal e do Miguel Sutil. Os historiadores acreditam que os restos mortais não estão lá e é só uma forma simbólica de prestar uma homenagem a eles. Então alguém criou assim, falou, tá lá na cripta da catedral. Até pode ser uma coisa popular, né? Onde é que enterraram o Pascoal Moreira? Lá na catedral. Sim. Tá todo mundo enterrado lá? A história que conta é que foi Dom Orlando Chaves, que ele queria trazer os restos mortais, não conseguiu e trouxeram parte da terra onde foi enterrado Miguel Sutil e trouxeram para Cuiabá. A gente falou agora também do papel das redes sociais nisso, né? A importância até de tirar, eu vou chamar de fake news porque é o termo mais usado hoje, a importância da página para cuidar da história sem trazer fatos falsos. E aí quando você se depara com uma história dessa, né? Por exemplo, Pascoal Moreira Cabral está enterrado na catedral, e às vezes não está. Como é que a gente, como jornalista que cuida de uma página de história, lida com isso, né? Vai contar uma lenda, você vai contar o que ali? Eu pesquiso para tentar contar o que a história, o que ocorreu na história. Né? Como eu te contei há pouco sobre a cripta. Existe a informação da própria arquidiocese de que Pascoal Moreira Cabral e Miguel Sutil, né, os restos mortais dele, estariam lá. Mas as pesquisas de historiadores contam outra história. Então o papel do jornalista é contar tudo isso. As duas. As duas. Né? Mas quando você conta as duas, geralmente fala que o jornalista tem que buscar os dois lados. Né? Eu costumo dizer que não, o jornalista tem que buscar a verdade. Né?
Se você sabe que um lado não está certo, você tem que contar a verdade. Nesse caso específico, eu acho que a verdade está com os historiadores. Eu vou aqui no rádio para um break rapidinho. Você continua comigo no YouTube. Aumenta o volume aí. Prontinho, estamos certos aqui. Tudo certo, tudo beleza. Marci, você falou agora de personalidades. E existem essas personalidades na fotografia. Você, por exemplo, hoje utiliza muito disso com a página Cuiabá das Antigas. Você destacou alguns nomes, gostaria que você voltasse a falar deles, dessas pessoas que tiraram fotos e marcaram a história de Cuiabá. Sim, dois nomes que são muito importantes é o Lázaro Papazian e também o Pierre Marret. Pierre Marret era um francês que veio para Cuiabá. Muitas das fotos antigas que vocês veem de Cuiabá coloridas, década de 60, 70, foram tiradas por ele. E muitas dessas fotos viraram depois cartões postais. Então, você passeava pelo centro de Cuiabá, tinha foto do Pantanal, Chapada e da cidade, também em cartão postal. Falando nisso, tenho aqui nas minhas mãos uma delas. Essa aqui é uma foto antiga da prainha. A imagem da câmera aqui, vamos ver se vai pegar. Na câmera acho que não vai pegar, mas as pessoas podem ver. Olha, tá aqui, pode ver lá na pode página. Ver na página. Esse é um cartão postal antigo de Cuiabá, tirado na década de 70. E é um registro histórico. Hoje em dia, quem é que usa cartão postal? Naquela época era uma forma de você registrar a cidade. Esse é para você, um presente. Muito obrigado. E essas pessoas que se preocupavam naquela época em retratar a cidade, elas talvez na época não tivessem uma ideia da imensidão que esse trabalho tinha, de você registrar, como eu disse, é um retrato da época, mas não é só do passeio público, do prédio, é da história, da cultura, dos hábitos das pessoas daquela época. Você falou até antes, a gente estava conversando, você falou, quem viveu, viu isso pessoalmente, se recorda. Mas é muito interessante também pensar em quem não viu isso, quem não estava lá. Por exemplo, eu não vi a Avenida da Prainha nesse modelo, não vi a Avenida da Prainha desse jeito. E hoje eu vejo, penso, olha como que era, né? Era desse jeito. Então é interessante também para quem não viu, que não vai ter aquele sentimento de nostalgia, Sim. mas você vê como tudo começou. Sim, isso é esse é um dos itens que faz muito sucesso na página, quando eu coloco o antes e o depois. Eu pego uma foto antiga e eu tento reproduzir uma imagem atual daquele mesmo local hoje em dia. Então você tem como comparar. Quem viveu a época vai se lembrar. Quem não viveu vai falar, nossa, era desse jeito, eu não tinha ideia. Estou vendo a foto de hoje da Avenida Prainha ou da Avenida do CPA, não imaginava que era diferente dessa forma. Então eu gosto também de fazer essa brincadeira de colocar as fotos antigas em comparação com a atual, para poder a pessoa ter uma ideia de como a cidade cresceu, em pouco tempo. O número de carros também nas ruas era muito menor, né? Você vê Sim. essas fotos assim, era uma Belina aqui, um Fusca ali, um Corcel 2 para lá. Uma Kombi ali. Uma Kombi. Mas o que as pessoas mais comentam, como tinha árvore em Cuiabá. Árvore, muita árvore, né? E a gente precisa voltar a olhar para Cuiabá com esses olhos da Cidade Verde. Isso. Agora, você falou até das pessoas vão lá e dizem algo, falam, feedback na página, tá tranquilo, tá bem, como é que tá essas pessoas que seguem comentando ali? O feedback é excepcional, como eu não imaginaria que fosse ocorrer. Como eu disse, a página está com 20 mil seguidores, recebo mensagens todo dia de pessoas se lembrando das histórias de uma forma nostálgica, pedindo fotos específicas. Põe foto do meu bairro, se tem foto da minha cidade. Tem muitos pedidos desse tipo, da minha escola, escolas que querem fazer resgate fotográfico para o trabalho interno da própria escola, elas buscam os meus arquivos para isso. Então é interessante como existe essa preocupação das pessoas em dar um feedback e contribuir, mandando fotos ou mandando vídeos também. Tá certo, vamos voltar para o rádio aqui? Vamos lá. Vamos voltando aqui na TRT-FM, Metro Boy com você, The Weeknd, todo mundo cantando 9h42. Marci falava para mim aqui no nosso bate-papo, e para nós que estamos aqui também com o YouTube, sobre o feedback, né? Ele contou que o pessoal tá sempre lá comentando e tal, mas também rola
presença de escolas que te pedem aí o seu acervo, a sua ajuda para contar a história de Cuiabá? Isso. Algumas pessoas entram em contato comigo, algumas para mandar fotos e vídeos e outras para pedir, né? Então já teve caso de escolas que está completando aniversário, eles querem fazer um resgate histórico de como era a escola antigamente, então eles buscam meu acervo. Outros pedidos também de bairro, como é que era o meu bairro antigamente? Você tem uma foto? Ou da minha cidade, né? Então eu busco, faço uma pesquisa, mando para a pessoa, eu publico também depois. Marci, com o avanço da tecnologia, que todo dia tem uma coisa nova, uma coisa interessante, qual a sua perspectiva do futuro da página do Registro Histórico Cuiabano? A ideia da página é fazer um resgate histórico. Eu tenho uma visão de que ela vai continuar assim durante muito tempo, porque nossa história e cultura são muito ricos, a gente tem muito material ainda a ser explorado, a ser compartilhado, e a intenção é de que essa página seja um dos locais para que as pessoas possam conhecer um pouco mais sobre nossa cultura e história, quem não tem como recorrer a livros, ou como a gente comentou no início do bate-papo, a oralidade, né, de ouvir de pessoas que vivenciaram a história. Vai ser um grande arquivo aberto, público, para que as pessoas possam conhecer e compartilhar a história e cultura de Mato Grosso. Marci, foi um prazer falar com você. Nós ficamos aqui 30 minutos de muito papo legal e eu queria que você deixasse o endereço da página. E para quem está ouvindo a gente agora também, eu quero falar com o Marci, eu tenho uma colaboração para fazer, eu quero conversar com o Marci também sobre história, quero, enfim, entrar em contato. Como é que faz? Vinícius, muito obrigado pelo convite. Foi um prazer participar desse bate-papo para contar um pouquinho sobre Cuiabá. A página que eu administro é Cuiabá das Antigas, né, no Instagram. Quem tiver fotos antigas, vídeos antigos de Cuiabá e quiser compartilhar para que mais pessoas conheçam e tenham acesso, entre em contato comigo pelo próprio Instagram para a gente poder conversar e disponibilizar isso para mais pessoas conhecerem da nossa história. Tá certo, Marci, foi um prazer recebê-lo. Já conheci o Marci quando nós trabalhamos juntos ali na Caravana da Transformação. É uma excelente pessoa, todo mundo recomenda. O Marci Obrigado. Genial. Muito obrigado pela sua presença. Espero que a TRT-FM e a página estejam sempre aí ligados também para preservar a história de Cuiabá. Um abraço para você que está ouvindo. Continua com a gente até às 10 aqui na melhor programação do seu rádio. 15 para as 10 agora. Bom dia.